como coordenador, né, do curso de Ciências do Estado, e agradeço a oportunidade, né, dada pelo professor Thomas Bustamante de estar presente nesse seleto grupo de professores, de pensadores que visam justamente refletir, né, sobre toda a situação causada a partir, né, do golpe de 2016. Na verdade, a minha intervenção, né, no curso vai ser muito mais no sentido, uma perspectiva própria de um ensaio, tentar refletir um pouco da situação de perplexidade em que nós estamos inseridos. Farei menção, claro, a alguns autores que me são muito caros, mas sem a pretensão de esgotá-los ou de mesmo fazer um desenvolvimento profundo e plenamente coerente com todas as suas premissas. Utilizarei um pouco de cada um, no sentido justamente de dar, né, um contorno à minha crítica pessoal com relação a tudo isso, né, que nós estamos vivenciando. Porque aqui não é o olhar de um observador, né? Isso é impossível, né? Todos nós somos participantes, todos nós estamos inseridos, né, nessa conjuntura que é marcada por uma grande complexidade. E quando foi-me feito o convite, né, pelo professor Thomas Bustamante, eu fiquei imaginando o que desenvolver com relação, né, ao golpe de 2016. E aí, na verdade, né, o que me veio à mente foi justamente pensar de que forma, e isso é sempre muito caro para um constitucionalista, interagem política e direito. E aí, na verdade, decidi ir um pouco além. Tentar desenvolver um pouco de como que esses sistemas, o sistema jurídico e o sistema político, eles interagem. E aí, inevitavelmente, seja por uma intuição, ou seja, sempre pelo retorno a esses autores que estiveram presentes ao longo da minha formação, eu senti uma verdadeira atração por pensar, né, a figura da irritação sistêmica a partir de um autor como Niklas Luhmann e, quiçá, né, pensar também até numa condição de corrupção do sistema, né, que pode ser, né, e como está no plano das possibilidades, é uma ocorrência que nós não podemos desprezar. Então, né, nesse desenvolvimento livre que eu pretendo fazer sobre toda a situação de irritação causada por este evento traumático, né, de 2016, todo o impeachment, ele representa um verdadeiro ponto de inflexão, um trauma. Ele é um momento extremamente grave. Até por isso que nós não podemos relativizá-lo ou descrevê-lo com outras cores. Ele causa uma verdadeira turbulência. E se, né, quando do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, ainda pôde se desenvolver uma leitura do fortalecimento de instituições que tinham sido, né, estabelecidas com a Constituição de 88, realmente pensar o processo de impeachment de 2016 a partir do mesmo quadro é algo insustentável. Na verdade, no que nós percebemos, e é esse que é o sentido da minha reflexão, é que, na verdade, a irritação que este evento causou, tanto no sistema jurídico como no sistema político,
chega ao ponto de nós termos dificuldade de perceber a diferenciação que é própria a cada um deles. Para isso ficar mais claro, é importante fazer algumas considerações sobre o autor do qual eu parto, que é o Niklas Luhmann, e sua teoria dos sistemas. O Niklas Luhmann, ele, na verdade, ele trabalha uma ideia de sistema que é muito diferente do que a tradição filosófica ocidental, metafísica, desenvolveu sobre o sistema. Aqui, na verdade, não se tem uma preocupação com o desenvolvimento de uma estrutura metafísica que conseguisse abarcar toda a totalidade, uma estrutura lógica ou algo como consequência lógica de princípios abstratos, como um mecanismo hipotético de dedução, tampouco uma astúcia da razão como no sistema hegeliano. Não é isso que ele trabalha como sistema. O sistema, para ele, na verdade, e a própria importância da sociologia não reside numa pretensa ordem ontológica, mas num esforço constante de apreender o aspecto contingencial da própria sociedade e de como que ela se reproduz. Então, esse autor, ao trabalhar com a ideia de sistemas, ele quer, na verdade, ele busca uma sintonia entre diversas teorias, entre diversas posições, entre diversas esferas de aprendizado deste ambiente em que estamos inseridos, e já tendo consciência que a realidade sempre é muito mais complexa do que a nossa capacidade de teorizar sobre ela, por meio da redução da complexidade em sistemas parciais, conseguir lidar com essa grande ocorrência de fatores, de elementos que informam o nosso dia a dia, a realidade que nos cerca. Então, na verdade, Luhmann está muito preocupado com que decisões são tomadas e quais, na verdade, teriam sido as consequências se neste lugar se houvesse decidido de outro modo. Essa talvez seria uma reflexão própria da grande questão de como nós descrevemos a sociedade moderna ou como nós podemos descrevê-la. E para essa teoria dos sistemas, a sociedade ela é constituída exclusivamente por comunicação. As pessoas estão, na verdade, no ambiente. Pessoa é um outro tipo de sistema, chamado de sistema psíquico para ele. O que interessa para ele é como que nós conseguimos, por meio da comunicação, perceber essa grande quantidade de ocorrências à nossa volta, suas interações e justamente por meio dessa comunicação, compreender as interações. Luhmann vai entender que, na verdade, com o avanço das diversas áreas do conhecimento, comunicações distintas vão se desenvolvendo em cada uma delas. E elas interagem. E elas demandam também interpretações de outras áreas. Com a sua teoria dos sistemas, ele busca mostrar como que cada área tem uma função que lhe é própria, como que o aprendizado de uma provoca irritações, ações em outras, e como que, pensando a partir de uma série de sistemas parciais, o direito, a economia, a ciência, a família, a partir de cada um desses
filtros, nós conseguimos enxergar uma parte dessa realidade, marcada por uma alta complexidade. O que seria essa complexidade? Uma ocorrência sempre muito maior do que a nossa capacidade de controlar, de sedimentar. Muito além da própria expectativa dessa ocorrência. Então, a complexidade ela é marcada pelas diversas possibilidades de ocorrência no meio em que, na verdade, se observa algo. E a contingência é outro elemento decisivo desse sistema, que é justamente a imprevisibilidade dessas ocorrências. Nós nunca temos certeza de um determinado comportamento social. Por quê? Porque todo comportamento e toda interação ela é marcada não só pela grande variedade de ocorrências, mas também por esse traço da sua imprevisibilidade. Pode ocorrer de uma maneira como poderia ocorrer de variadas outras formas. Complexidade, contingência, sistemas. O que na verdade isso importa aqui para a gente? Quando a gente fala em complexidade e contingência, nós estamos falando dos principais traços que marcam a nossa realidade. As práticas sociais, elas têm uma mutabilidade impressionante. O próprio sentido do direito, dos textos normativos, eles encontram um desafio crescente de acompanhar essas práticas, que parece que se modificam, avançam, se diversificam à velocidade da internet. E aí vem um problema, porque o sistema jurídico, na modernidade, em todas as sociedades, o sistema jurídico ele tem a função, de gerar expectativas, de estabilizar expectativas. Essa seria a principal função do sistema parcial do direito, ou subsistema jurídico para a Luhmann. Quer dizer que uma norma jurídica ela gera uma expectativa de obediência, de um certo comportamento desejável. E assim, ele, mesmo que de forma precária e falha, ele busca traçar uma orientação. A ideia do direito, da própria direção de uma conduta, visa tentar fazer frente a algo que é inevitável, que é a imprevisibilidade. A possibilidade justamente de alguém agir contrariamente à norma. Mas o Luhmann ele não para aí. Além de falar sobre o sistema jurídico, que nós vamos retornar a ele, por variadas razões, ele fala também da existência de outros subsistemas ou de sistemas parciais. Cada um tem uma função própria. E cada sistema, e aí a analogia que ele utiliza para pensar os subsistemas, a própria ideia da biologia das células, cada um é como se ele fosse composto de elementos próprios, com uma lógica interna e que produz cada vez mais os elementos desse próprio sistema. O direito tem uma função. Ele tem um código próprio. Sua função principal, estabilizar expectativas. Ele tem um código próprio. Ele observa todas essas interações que existem na realidade a partir de um código. Direito, não direito. Ou se vocês preferirem aqui, lícito, ilícito. Eu olho para um comportamento, está de acordo com a lei. Está de acordo com a expectativa gerada ou desejada pela sociedade. Ou aquele comportamento está em desconformidade, contrariando uma expectativa. Os outros subsistemas também têm o seu código interno. A própria política tem a ideia do quê? Do poder, do não poder,
do governo e de uma oposição a um governo. A economia, com ter e não ter, o elemento central aqui da propriedade. A ciência, com a verdade e a falsidade, a inverdade. E assim todos os sistemas, a biologia com a vida, a morte, cada um deles vai ter, né, seus elementos constitutivos. E o que o Luhmann vai destacar é que esses, à medida que nós avançamos, várias novas áreas vão surgindo, com uma comunicação que lhe é própria, uma linguagem que é própria a cada uma desses sistemas parciais, e com funções próprias. Assim, nós já podemos antever que no futuro nós teremos novos subsistemas com uma linguagem própria e com uma funcionalidade também muito precisa. Isso tudo indica que, a partir desse conjunto de subsistemas, nós conseguimos, a partir do conhecimento gerado em cada um deles, a partir da sua funcionalidade, perceber um pouco mais deste todo, complexo e contingente. Bom, no caso dos subsistemas do direito, da política, mesmo da economia, nós vamos encontrar, desde o período pré-moderno aos dias atuais, uma interação muito grande. E o Luhmann vai dizer, na verdade, que os subsistemas, eles são operacionalmente fechados porque eles buscam atingir essas suas finalidades a partir de seus próprios elementos. E as suas operações se desenvolvem dentro deles. Significa que o direito sempre produz mais direito e reafirma o sistema jurídico. A política também deve buscar sempre o quê? Reproduzir os seus próprios elementos, em busca de atingir as suas finalidades. E a economia, da mesma forma. Sem os seus elementos internos, eles não conseguem atingir a sua finalidade. Tira a propriedade do sistema da economia, como que você vai conseguir ler a realidade dessa interação sem uma categoria tão importante como a propriedade? Tire do direito aquilo que lhe constitui e você também não conseguirá atingir a finalidade dele, que é gerar o quê? Que é estabilizar expectativas. A grande questão é que, ao se trabalhar com esses sistemas, e o Luhmann destaca que esses sistemas eles trabalham de forma fechada, mas o que eles produzem em torno de conhecimento, esse conhecimento, enquanto linguagem, ele é compartilhado, ele é passível de ser recepcionado nos outros subsistemas e gerar uma irritação nos outros subsistemas. O que é irritação? Possibilidade de, como que um elemento estranho que entra dentro da célula, o sistema imunológico reage contra ele, o expulsa, mas a partir de uma ação própria, de reafirmação das suas categorias, esses sistemas estão em permanente interação. E essa permanente interação, ela é naturalmente problemática. Ela precisa, à medida que se aumenta a complexidade em um ambiente marcado também pela contingência, que determinados elementos possibilitem que essa interação se dê de uma forma equilibrada, ou pelo menos que possibilite uma interação sem desnaturar a própria funcionalidade de cada um desses sistemas. A isso, Luhmann vai utilizar o termo de acoplamentos estruturais. É como se eu tivesse um mecanismo que separa dois subsistemas e estabelece a capacidade de interação entre eles. Nós temos vários acoplamentos estruturais, mas o que me interessa, né, nessa aula de hoje é
talvez o meu predileto, o que sempre me despertou mais atenção, que é a Constituição. Para o Luhmann, uma Constituição, nos dias atuais, ela funciona como um acoplamento estrutural. Ela estabelece como que se dará a relação entre política e direito. De forma que, a partir de uma irritação regulada, regulamentada, um subsistema não se sobrepõe ao outro, ou não leve a uma irritação tão exacerbada que possibilite a sua corrupção. E assim, por meio de uma Constituição, a política pode possibilitar, por meio da sua irritação, a criação do direito. E o direito, por meio dessa Constituição, possibilita o desenvolvimento de um governo legítimo, acoplando, impedindo que um se sobreponha ao outro, desnaturando as suas próprias funções. A desnaturação seria o direito não estabelecer a diferença do que existe na sociedade, na realidade, entre lícito e ilícito, mas sim poder e não poder, ou qualquer outra coisa. E aí, na verdade, eu já começo a pontuar o que eu acho problemático com o golpe de 2016. A partir do momento que você desconsidera a Constituição, que cumpre uma função importantíssima na mediação desses dois subsistemas, o grande problema que nós temos é que sem este acoplamento, a interação entre esses dois subsistemas podem levar justamente ao quê? A corrupção deles. A que o sistema jurídico e todas as instituições que o integram não passam mais a desempenhar a sua função de estabilizar expectativas, possibilitando inclusive um sentimento de desorientação, de anarquia, de perda de confiança nas instituições. E, por outro lado, que a política perca a sua função maior, de possibilitar justamente essa arte da composição, a possibilidade de uma deliberação entre diferentes, mas em busca de um projeto que seja comum, mas aí a política se desvirtue e o direito também, da mesma maneira. Os eventos de 2016, a partir dessa irritação sistêmica, eles, ao meu ver, pronunciam um estado de grande preocupação. E isso, eu acredito, que cada um de vocês pode perceber. De instituições jurídicas que desprezam justamente o que mais caracteriza o sistema jurídico, que é essa aferição do que está de acordo com o direito e o que não está de acordo com ele, e passa a desempenhar funções que lhes são completamente estranhas. E justamente por desempenhar funções completamente estranhas, trazem desorientação. Não estabilizam mais expectativa nenhuma. Nos dá, às vezes, a impressão de uma completa anomia. E da mesma forma, as instituições próprias da política, o sistema da política, não atuam mais a partir do que é esperado, de procedimentos regulados a partir deste acoplamento, mas se servem, inclusive, dessa estrutura, esvaziando o seu sentido, para produzir algo que não é o esperado pela política. Aí, a própria possibilidade de um juízo de admissibilidade de um presidente da Câmara, ele não segue mais o que se espera desse juízo de admissibilidade. E o procedimento é usado de forma oca
sem o sentido dado por esse acoplamento estrutural, sem a constitucionalidade, sem a legalidade que lhe é um pressuposto, e aí serve para fins escusos. Ou até mesmo de o quê? De uma possível chantagem. Um julgamento pelo Senado em que se espera, na verdade, que esse julgamento se dê por razões jurídicas, mas com responsabilidade, pelo menos uma responsabilidade moral, como muito bem lembra, né, o professor Thomas Bustamante no seu livro Em Defesa da Legalidade, no que diz respeito ao relatório Anastasia, você não encontra este elemento crucial da política e de uma vida republicana. Como você pode, né, na verdade, basear toda a sua decisão, né, na verdade, utilizando um critério que ele, na verdade, se aplicado à própria pessoa, né, ela, vamos dizer, ela sequer estaria na posição de parecerista que ela se encontra. Né? Faço, na verdade, uma referência aqui à própria circunstância, né, denunciada pelo deputado Rogério Correia, de que o próprio Antônio Anastasia, enquanto governador de Minas Gerais, ele teria variadas vezes, né, descumprido, né, ter realizado, né, pedaladas fiscais superados 10%, mesmo como norma prevista no governo de Minas Gerais, num acordo com a Assembleia Legislativa, referente à necessidade de readequações deste orçamento, a ponto de, né, sofrer, inclusive, um termo de ajustamento de gestão. O que ele acusa, né, a ex-presidente Dilma é justamente o que? Né, o que ele o tempo todo praticou enquanto governador e passou incólume. E teve um tratamento completamente diferente do que aquele que ele impõe a ela. Que política é essa? É política? É o sistema político desenvolvendo-se a partir dos seus pressupostos, dos seus elementos constitutivos? A política é um vale-tudo? Para Luma, não. O sistema político não é um vale-tudo. Assim como o sistema jurídico também não aceita tudo, ou qualquer formulação. E aí, na verdade, a situação vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos à medida que nós olhamos a essas instituições e a partir do momento que o próprio sistema jurídico e político ele entra em crise, o que passa a se questionar é inclusive o que? O que este acoplamento estrutural possibilita, realiza e tem como projeto de país. A partir do momento que se confundem as funções e o direito passa a não produzir mais o direito, porque a irritação torna-se completamente descontrolada, não há uma mediação. A política, da mesma maneira, não segue mais seus próprios procedimentos ou, na verdade, esvazia o seu sentido e trai a sua própria finalidade. E o que acontece com esse acoplamento? E o que acontece com um projeto de país presente em uma Constituição? E aí nós vemos o quê? Um quadro ainda mais problemático. Que, né,
cujos ataques, eles não são de hoje, não são só de 2016 para cá. Eles já remontam ao próprio ato de promulgação do texto constitucional. Uma Constituição de um Estado social e democrático, um Estado democrático de direito, comprometido com justiça social, comprometido, né, que estabelece um orçamento vinculado a objetivos fundamentais. Objetivos muito claros. De uma sociedade também descrita com uma clareza tremenda. Sociedade solidária, inclusiva, mas que busca justamente o que? Uma transformação dessa realidade. Com direitos sociais plenamente experimentados por essa população. E o que vem na sequência é o quê? Um ataque sistemático à sua ordem econômica. É justamente o momento em que essa Constituição acopla também a economia, direito e política. E aí o que nós temos? Uma série de emendas com governos neoliberais que vão reduzindo a destinação dos recursos para áreas estratégicas. Promove um processo de privatizações. Áreas estratégicas para a realização desse projeto são inviabilizados. Por que eu falo disso? Porque há um ataque muito forte nos anos de 95, 96, 97, 98. Esse projeto é retomado justamente quando o sistema do direito e da política passam a não mais atingir as suas finalidades. E numa situação de quase corrupção desses sistemas, o que é posto também, o que é posto em questão, é novamente a Constituição. E aí, como quase que um ato contínuo, um acordo com o Supremo, com todos, a gente observa o quê? Um projeto que definitivamente ele não foi aprovado pelas urnas. Um projeto de emenda à Constituição que acaba alterando o ato das disposições constitucionais transitórias e que estabelece um teto dos gastos públicos. Mas não um controle como a população esperava desses gastos. Não um controle em cima dos supersalários ou das elevações dos salários acima mesmo do próprio índice de inflação. E para todas as categorias, mas somente para algumas. E ainda a gente vê salários de 120 mil, 300 mil reais nos portais de transparência de alguns dos poderes. Não foi esse o controle que foi aprovado lá. Mas foi novamente o quê? Um controle que atinge educação, saúde. Sempre duas áreas lembradas todos os anos, em todos os momentos de rediscussão e de renovação dos nossos representantes como áreas prioritárias de implementação, de concretização. E agora nós temos um projeto de 20 anos, que é no final uma suspensão durante esses 20 anos desses objetivos, ou de qualquer capacidade de realização desses objetivos, como esperado, como uma expectativa gerada pelo direito constitucional. Então, quando, na verdade, eu me proponho de uma forma um tanto quanto livre, sei que algumas categorias aqui do Luma eu estou estendendo também um pouco. Mas o que eu quero pensar, o que na verdade
eu me proponho aqui a fazer é justamente pensar como que a partir do momento que eu desnaturo a própria ideia da lógica interna da política, da lógica interna do direito, eu não produzo nem direito, eu não produzo nem política. O que acontece com a Constituição? Este acoplamento que deveria justamente viabilizar essa interação em termos equitativos. E ela é a lei fundamental. E ela é o início. Bom, o quadro, ele vai, na verdade, tornando-se cada vez mais problemático. Porque aí nós precisamos resgatar qual que é, na verdade, a função das constituições. A Constituição na modernidade, ela tem o compromisso de possibilitar o controle do poder político com fins garantísticos. Controlar o poder para garantir liberdade, para garantir que as liberdades fundamentais, os bens essenciais de um povo, sejam verdadeiramente vivenciados por este povo. Quando não há um controle de quem detém o poder, essa experiência é de poucos ou de apenas um. A Constituição, ela se coloca contra o quê? Contra um estado de um poder ilimitado, contra toda forma de concentração e de expressão de um poder ilimitado, a uma expressão autoritária de poder. E aí eu avanço, preocupado, mais uma vez, com este quadro em que nós estamos imersos, de imaginar se já não aparece, nessa grande complexidade social em que nós estamos inseridos, elementos justamente do oposto da Constituição, deste poder irracional, imoderado, da expressão autoritária do poder, que não reconhece um espaço à liberdade ou à igualdade, que é o traço muito definido pelos antimodernos, aonde as correntes autoritárias muitas das vezes vão recuperar suas primeiras formulações. Não é só o poder absoluto do monarca, mas a ideia que qualquer Câmara representativa acaba tornando-se um problema para a tomada de decisões. Será que hoje, num quadro em que se busca de toda forma suspender uma Constituição e se coloca ela em xeque, nós já não estamos de uma forma muito clara diante de tudo aquilo que uma Constituição se coloca contra, que é justamente uma expressão autoritária de poder que se afirma o tempo inteiro? Eu sou um pesquisador de experiências autoritárias. Uma em especial me chama a atenção e eu acredito que foi objeto aqui da discussão com vocês, com o professor Davi, que é o bonapartismo. Já há alguns anos eu estudo essa expressão autoritária de poder. Para mim, ela é o maior desafio ao constitucionalismo. E o que é isso no final? É justamente a tentativa de um poder imoderado, ilimitado, mas que tenta, de alguma maneira, justificar o injustificável, a sua permanência. E para isso, muitas das vezes, ele instrumentaliza os próprios institutos do Estado, ou os institutos democráticos, e tenta passar uma impressão de democracia ou de uma pretensa de uma legitimidade ou ancorada numa certa efetividade. Se elege um inimigo externo ou um cataclisma, ou seja lá o que for,
para legitimar a concentração do poder em uma pessoa. Só ela é capaz de resolver os problemas de um povo. O inimigo às vezes é externo, às vezes ele é interno. Só que para resolver esse problema, eu tenho que passar por cima das instituições. Eu posso não reconhecer eleições, eu posso postergar as eleições, eu posso suspender uma Constituição. Os recursos são os mais variados. O bonapartismo, em suas mais variadas expressões, como antípoda do constitucionalismo, ele se apresenta assim. E neste momento, em que mais do que uma irritação gerada em 2016, elementos de uma própria corrupção tornam-se cada vez mais presentes no nosso dia a dia, o que mais me causa temor é a possível ocorrência deste bonapartismo. Porque se o sistema político, o sistema jurídico e a própria Constituição não conseguem desenvolver as funcionalidades que são esperadas dela, o campo está completamente aberto justamente ao surgimento deste fenômeno. Um líder acima dos partidos, contrário a eles, porque muitas das vezes esse líder é contrário a toda representação partidária ou existência de um partido, como ele é contrário a uma Constituição ou a direitos fundamentais que sejam um empecilho à sua ação. Ele geralmente não vem sozinho, ele é a expressão de um segmento da sociedade que lhe dá sustentação. Mas é o discurso da emergência, da gravidade, da necessidade de tomadas de ações excepcionais. Tudo o que uma Constituição se coloca contra. Assim, ao pensar a irritação sistêmica causada pelo golpe de 2016, além de perceber como e de constatar que o sistema político cada vez mais perdeu a sua legitimidade e perde sucessivamente a adotar posturas ainda mais contrárias ao seu acoplamento estrutural, à sua razão de ser, que é a própria Constituição. E as instituições jurídicas, que eu falei pouco delas, mas o noticiário está repleto de várias situações igualmente problemáticas. Ao invés agora de dizer o que é o direito ou não direito, essas instituições realmente se colocam em posições que eu considero às vezes até constrangedoras. Se colocam com uma vanguarda iluminista ou com um tribunal da razão a ditar os rumos e o futuro de uma nação, acho que, pelo menos na Constituição, nós não encontramos que este era o papel para essas instituições. Ela tem um compromisso muito sério, não com um construtivismo humanista dos seus ministros, mas sim do sentido presente num projeto de país consagrado em um texto constitucional. Relido e reconstruído a partir dessa realidade, deste povo que luta por melhores condições de vida e que tem a dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos. Neste caso, não existe ninguém em melhores condições de estabelecer o que é melhor para o outro, uma vez que estamos todos inseridos na mesma realidade. Assim, só para citar esse exemplo, o sistema jurídico cada vez mais se desatende os seus princípios, a sua lógica interna, de gerar expectativas e realiza outros elementos. Não seria capaz de dizer que ele produz política, porque não é isso que um subsistema, a partir de uma reação anômala, desenvolve. Ele não faz nem direito, muito menos política. Essa irritação
só cada vez mais deteriora a capacidade desse sistema atingir as finalidades para o qual ele foi concebido. Até o ponto de talvez, inclusive, gerar uma outra coisa, uma terceira coisa ainda inexistente. A Constituição e a nossa própria realidade, pensada a partir dessa perspectiva ensaística, a partir da teoria do sistema, e a cada dia no noticiário, mais tem me alarmado ao ver juízes não julgando conforme o direito e conforme princípios jurídicos. E, na verdade, uma classe política que age como se nós estivéssemos num ringue de boxe, uma luta de MMA, ou uma partida de futebol com duas torcidas completamente tomadas de um verdadeiro ódio uma pela outra, sem qualquer compromisso com uma pauta comum e com a efetivação de um projeto de país ao qual, e é a razão de ser dessa classe política, sem qualquer senso ou princípio republicano. Quando nós temos essa situação alarmante, o que torna-se extremamente perigoso é que talvez o inimigo maior do constitucionalismo, o autoritarismo de um Bonaparte, ele possa encontrar as condições para justamente ascender ao poder. E aí, na verdade, nós temos ainda um número maior de preocupações e uma luta ainda mais dura a travar para o restabelecimento das nossas garantias e da nossa liberdade. Por isso que nós temos verdadeiro horror ao golpe, como a todas as ditaduras. Bom, essa era a contribuição que eu tinha para trazer para vocês hoje. Tinha mais algumas coisas referentes à teoria dos sistemas que eu pretendia desenvolver com vocês, mas isso exigiria uma exposição muito detalhada de alguns conceitos que eu acho que prejudicaria até a possibilidade da gente dialogar e discutir um pouco mais sobre essa situação. Agradeço, Thomas, pela oportunidade e estou aberto, né, às perguntas. Obrigado. Deixa eu ajudar a coordenar. Tá ok.